A gente hoje pode dizer que 90% das igrejas batiza no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um batismo católico. Realmente... Porque sabe de onde foi, pastor Samuel, instituído o batismo dessa forma? No ano 300, ali, 300 mais ou menos, até o ano 325. Sim. Por quê? Se a gente pegar a história, até o ano 100, o batismo era no nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre foi. Vamos citar para o pessoal ver que a Bíblia, toda a Bíblia batiza no nome do Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, Atos capítulo 10, só para os irmãos... Essa era uma das perguntas que eu ia te fazer também. Sim. Tem pessoas que não creem que se eu já fui batizado, não vou batizar de novo. Sim, nós vamos entrar nisso também. Nós vamos falar dos que não eram batizados. Nós vamos mostrar os que receberam o Espírito Santo sem ser batizado. Olha que coisa. Tem isso também. Tem na Bíblia. Tem pessoas que receberam o Espírito Santo depois do batismo. Tem pessoas que receberam o Espírito Santo antes do batismo. E tem pessoas que já eram batizados. Vamos ver o que eles fizeram Sim. Sem interpretação humana, na Bíblia. Atos capítulo 10. Olha isso aqui, irmãos. Atos capítulo 10, no versículo 48, 47 e 48. Olha que interessante. Eu vou ler do 44 para ficar mais claro. Sim. Tá? A gente está falando aqui, no Atos capítulo 10, está falando da família de Cornélio, que recebeu aquela visão, e aí procurou Pedro. Pedro pegou e falou assim, viu aquele lençol, falou, minha boca nunca provou coisa imunda. Sim. Aí era Deus mostrando para ele que viria os gentios para se batizar. Ele era um gentio? Cornélio era um gentio e Pedro não queria ter nada com gentios. Pedro não queria. Aí Deus mostrou uma visão para ele de animais com unha fendida. Pedro falou, minha boca nunca provou coisa imunda. Aí Deus falou para ele, Jesus falou, Pedro, o que eu purifiquei tu não considera imundo. Sim. Mostrando para ele que ele tinha que batizar os gentios também. Tremendo. E o próprio Pedro, que tinha dito lá que a promessa era para nós, para nossos filhos, para todos que estavam longe. Atos 10, 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviram a palavra. Olha que interessante. Sim. O Espírito Santo caiu sobre eles sem eles ser batizados. Sem ser. E aí, você tem o Espírito Santo? Vamos ver para onde o Espírito Santo que caiu nele vai conduzir eles no batismo. Vamos ver como é que vai ser. Vamos ver. Se eles vão falar, nós já recebemos o Espírito Santo, não precisamos de batizar. O nosso batismo já está certo. Olha só. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também entre os gentios. Eles ficaram assim, de boca aberta. Porque ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode porventura alguém recusar a água para que não seja batizados? Estes que também como nós receberam o Espírito Santo? Pedro está afirmando, pode porventura alguém recusar a água? Esses que receberam o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Ou seja, mesmo cheios do Espírito Santo, fora do batismo, só com a pregação da palavra, foram batizados. Mostrando que se uma pessoa que está ouvindo a gente, ele recebeu o Espírito Santo, aonde ele está, ele vai pegar e vai aceitar, porque o Espírito Santo vai conduzir ele para a forma correta. Interessante. Não é interessante isso aqui? E como que as pessoas não conseguem ver isso na Bíblia? É tão claro. É porque eu acho que as pessoas, às vezes, eles não querem ver. Porque eu conheço muita gente que tem medo de ler a Bíblia. Ele tem medo de receber a revelação. As pessoas, eles têm medo de falar, e agora? O que eu vou ter que fazer depois que eu achar isso aqui? Porque até você ouvir o que nós estávamos falando é uma coisa. Daqui em diante, vai depender de você e Deus. Vai depender. E esse povo aqui era de Apolo, né? Esse povo, nós vimos aqui, receberam o Espírito Santo. Olha que interessante. Lá em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo e depois foram batizados. Em Atos 10, eles já tinham o Espírito Santo antes do batismo. Agora vamos ver as pessoas que já eram batizadas no batismo, por exemplo, de João. Vamos ver, porque João não tinha homem maior do que João na terra. Não. E o próprio João batizou Jesus. Então será que as pessoas que João já tinha batizado vai ter que rebatizar? Vamos ver na Bíblia? Agora vem aquela pergunta, né?
do batismo, né? Que a pessoa pensa, é interessante, mas eu já fui batizado, eu não posso ser batizado de novo. Pelo contrário. Aí vou ficar com o batismo que eu recebi lá. A Bíblia fala até, pastor Samuel, em 1 Coríntios 15, em batismo em nome dos mortos. A Bíblia fala até de batismo de pessoas que já tinham morrido. A Bíblia fala isso. Sim. Então, Atos 19. Atos 19, Paulo está contando a experiência dele quando ele recebeu lá, né, aquela visão e tal. Sim. E aí, vamos lá, Atos 19, do versículo 1 ao 5. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, vamos frisar bem aqui, discípulos, disse-lhe, recebeste o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, nós nem ouvimos essa pregação, esse tema, né? Sim. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Já somos batizados. Aquele mesmo batismo que Jesus foi batizado lá, né? Veja que o batismo de João não trazia o Espírito Santo para o povo. Porque não era essa a missão dele. A missão dele era só arrepender os pecados do povo, ao que o povo se convertesse. Porque a missão de João, segundo Lucas, no nascimento dele, foi trazer a fé apostólica, trazer aquela fé dos profetas de volta aos apóstolos, de volta às pessoas do tempo de Jesus. Ele tinha essa missão. Sim. Aí ele diz assim, mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isso é Jesus Cristo. Quando João batizava, Paulo está dizendo aqui, se a gente prestar atenção, Sim. que ele batizava o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir. Sim. Mas ele não falava que era Jesus, João. Quem disse que era João aqui foi Paulo. João diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas virá outro após mim, o qual eu não sou digno nem de desamarrar a sandália no pé dele. Esse vos batizará com o Espírito Santo. Era a frase que ele usava na hora que ele ia mergulhar a pessoa lá. Ele mergulhava e dizia, eu te batizo para arrependimento, mas presta atenção, meu irmão. Vai vir um depois de mim. Ele deixou avisado, vai vir um depois de mim. Quem prestou atenção, vamos dizer assim, quem prestou atenção pegou. Sim. Falou, opa, entendi. Mas teve muita gente que não prestou atenção. Tanto é que mataram Jesus. Sim, sim. Aí, e os que ouviram, agora é interessante, já eram batizados no batismo de João, já tinham arrependido dos pecados, mas faltava um detalhe, que era a descida do Espírito Santo. E só tem uma coisa que pode fazer o Espírito Santo descer. É o nome do Senhor Jesus Cristo, é Ele. Aí você diz assim, mas nós lemos aqui no Atos 10 que eles foram batizados sem batizar, receberam o Espírito Santo sem ser batizados. Mas o que eles fizeram depois que receberam o Espírito Santo? Desceram as águas. Reconheceram. Porque o Espírito Santo não pode se enganar. O Espírito Santo que estava em Jesus, falando ali em Mateus 28, era o mesmo Espírito Santo que estava em Atos 2:38, na descida, inclusive era a descida do Espírito Santo, e era o mesmo Espírito Santo que estava em Atos 10, e o mesmo Espírito Santo que guiou Paulo. Aí ele disse, e os que ouviram foram batizados, ou seja, foram rebatizados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Então veja que assim, a Bíblia, na verdade, a dificuldade que as pessoas têm de ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, na verdade não é uma dificuldade, é uma falta de revelação. Ela ainda não foi revelada da necessidade do batismo. E a única maneira, só tem um que convence o povo, é o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o povo do erro e do pecado. Sim. Então, o Espírito Santo convenceu Paulo. Paulo vinha no caminho de Damasco, prendendo os cristãos, fazendo ali horrores. Veio aquela bola de fogo ali, aquela coluna de fogo, a mesma coluna de fogo que parava em Israel, parou diante dele. Paulo, sendo um bom fariseu religioso, fariseu dos fariseus, reconheceu que aquele fogo era Deus e falou, quem é esse Senhor? A voz disse assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E Paulo estava perseguindo quem? A igreja. A igreja. E Jesus falou, eu sou Jesus a quem tu persegue, porque perseguir a igreja de Deus é perseguir Deus. Perseguir Deus.